Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo e vou abordar o tema medidas descritivas. Hoje eu vou falar sobre as medidas de posição para dados brutos, mais especificamente sobre as medidas de tendência central, que como eu disse para vocês no vídeo anterior, são três: a média, a mediana e a moda. A média aritmética simples, ou somente média, é representada pela letra grega mi se for a média populacional e por x barra se for a média amostral. O que é média? A média é a soma de todos os valores dividida pela quantidade de valores. Ou seja, a média populacional é a soma de todos os valores da população dividida pela quantidade de elementos da população. E a média amostral é a soma de todos os valores da amostra dividida pela quantidade de elementos da amostra. Depois, a mediana, MD, que é a posição central do meio dos dados ordenados, e a moda, MO, que é o valor mais frequente, ou os valores mais frequentes. Uma observação: há conjuntos que não possuem moda, ou seja, são conjuntos chamados de amodais. O exemplo 1. Vamos supor uma amostra com 5 elementos, 8, 5, 2, 8 e 7. A primeira coisa que eu sugiro a ser feita é ordenar os dados, também chamado de row. Então nós temos 2, 5, 7, 8 e 8. A média, soma de todos os valores, dividida pela quantidade, por 5. 30 por 5, portanto a média é igual a 6. E a mediana? Como n é um número ímpar, tem os 5 valores, a mediana é o valor do meio, é o terceiro valor, que nesse caso é igual a 7. E a moda? É o valor que aparece mais vezes, nesse caso é 8. O número 8 aparece duas vezes, não tem nenhum outro número que aparece duas vezes ou mais. Uma observação: para se calcular a média, tanto faz ordenar ou não o conjunto de valores. Agora, a mediana tem que ordenar. E a moda é mais fácil achá-la se os dados estiverem ordenados. Então, minha sugestão é: ordene o conjunto de dados que a gente tem. Depois, seguindo, o exemplo 2. Uma amostra agora com 8 elementos. 10, 5, 6, 15, 8, 5, 10 e 5. Vou querer ordenar. Ordenando os valores, tenho 5, 5, 5, 6, 8, 10, 10 e 15. A média, soma de todos, dividida por 8, ou seja, 64 por 8, a média vai ser igual a 8. A mediana, como o n é par, eu tenho 8 valores, a mediana é a média dos dois valores centrais. Quais são os dois valores centrais? O quarto e o quinto, ou seja, 6 e 8. O que está no meio do 6 e do 8? O 7. Então a mediana é 7. Eu posso fazer a conta também. Como? Fazer a média desses dois números. 6 mais 8, 14 dividido por 2, 7. E a moda? Um valor que aparece mais. A moda é 5. Aparece 3 vezes. Não tem nenhum outro número que aparece 3 vezes ou mais. O 10 aparece 2 vezes. Não é nada. A moda é só o número 5. O terceiro exemplo. A nota final de uma disciplina é dada de acordo com duas avaliações. A primeira possui peso 2 e a segunda peso 8. Um aluno tirou 8,7 na primeira e 6,2 na segunda. Qual é a sua média final? Eu vou chamar de XI as notas e PI os pesos. Então nós temos todas as notas se referem à população, ou seja, N maiúsculo e Mi. Além disso, os pesos são diferentes, portanto não se pode usar aqui a média aritmética simples, tem que usar a média aritmética ponderada. Com isso, a média Mi fica igual a soma dos produtos dos pesos pelas notas dividida pela soma dos pesos. Ou seja, de outra forma, a avaliação 1 possui peso 2, a avaliação 2 possui peso 8. 8,7 foi a nota da primeira e 6,2 da segunda. Nós temos que multiplicar o peso pela respectiva nota, somar e dividir pela soma dos pesos. Ou seja, a nota do aluno vai ser 67 dividido por 10, portanto a média final vai ser igual a 6,7. Obrigado, tchau.